boas, né? Viagens, coisas tão alegres, felizes, não é? Quando vocês olham mala, vocês lembram de coisas boas? Eu lembro de viagem, eu amo viajar. E vocês? Nossa, essa aqui estava um pouco pesada. Aqui também. O que será que tem aqui? Hoje o Senhor quer falar conosco a respeito, não é de viagem, é sobre as malas que nós temos carregado, as cargas, os pesos. O que será que tem aqui? Deixa eu ver.
acho que às vezes eu penso como se fosse algo que divide um pouco E o que eu quero demonstrar com tudo isso? O que nós temos carregado nas nossas malas, né? A gente poderia estar carregando tantas coisas boas para viajar, roupas, óculos, máquina fotográfica. Esse dia a gente fez uma dinâmica, né, no Burle, que eu indico todo mundo fazer. É uma benção esse projeto. E o que o Senhor me levou a pensar, né? A gente está carregando tanta mala pesada na nossa vida, tantas coisas que têm nos impedido de desfrutar coisas que o Senhor nos tem para nos dar, promessas. Quantas coisas estamos carregando nas nossas malas que nos impede de avançar e viver aquilo que Deus tem para nós? Eu vou pedir para as meninas entregar aqui a pastora Ivani uma malinha para vocês e um potinho. E conforme eu for falando, eu vou pedir para vocês ir enchendo essa malinha. E a gente vai fazer uma dinâmica agora. Como tá essa mala aí agora? Tá leve, né? Tá leve. É assim que Deus nos faz, leve. É assim que Deus nos fez para ser. Mas estamos com as nossas malas pesadas. Estamos com elas cheias de angústia. Vamos pôr umas pedrinhas aí. Estamos com ela cheia de traumas, talvez da infância, a ausência de um pai, de uma mãe, talvez relacionamentos que não deram certo. E encheu aí um pouquinho a nossa mala. Também tem aí falta de perdão. Ah, mas foram as pessoas que me feriram. Por que eu tenho falta de perdão? Tem aí feridas. Feridas da infância, feridas da adolescência, feridas adultas. No decorrer da nossa vida a gente vai somando feridas e vamos pondo tudo aí dentro da nossa mala. E a gente tem os nossos sonhos, que por algum motivo se perdeu. Ah, eu queria ser cantora. Eu queria ser arquiteta. Eu queria... A gente é pequena, né? A gente sonha em ser bailarina, né? E os nossos sonhos, a gente vai colocando na mala, só que alguns não aconteceram. E a gente vai pesando a mala. Tem também recordações do passado. A gente vai pondo aquelas recordações. Foram boas, foram muito boas. Momentos felizes, momentos alegres. Ai, elas foram muito boas. Não vale a pena eu deixar todas, eu vou ter que trazer tudo comigo. Tem a comparação. Nós crescemos olhando para os outros. Nossa, mas fulana já está fazendo isso e aquilo, eu não consegui. Nossa, eu queria tanto aquilo e ainda não consegui.
Eu queria ser mais feliz igual aquela ali. Eu queria ter o corpo daquela ali. Eu queria fazer aquilo que ela faz. Eu acho que eu não sou boa o suficiente. E a gente enche a nossa malinha de comparações. As inseguranças. Eu quero tanto cursar uma faculdade de psicologia, mas eu acho que eu não sou capaz. Não vou passar nas provas. Eu acho que meu dinheiro hoje não vai dar. E a gente enche a nossa mala de inseguranças. E aí, as mágoas que a gente vai carregando durante a vida, alguém que nos magoou, um cônjuge, um pai, uma mãe, um amigo, em nosso ambiente de trabalho. E a gente enche a nossa malinha de mágoas, daquilo que disseram que nós éramos. E a gente acredita, realmente, eu acho que eu deveria ser mesmo, isso aí que estão falando. O abandono. Eu não tive pai, fui abandonada. Minha mãe foi viver outra família e eu fui abandonada. Que difícil. Mas eu preciso me lembrar disso, para que eu não deixe mais ninguém me abandonar. Porque se eu lembrar sempre, eu vou estar segura. Então, isso não dá para tirar da mala, vai ter que ficar. Arrependimentos. Nossa. Se eu tivesse ficado lá no Brasil, eu acho que hoje eu ainda estaria numa vida boa, confortável. Eu acho que não era isso não que eu queria para minha vida. Não queria estar passando porque eu estou passando, não. Eu acho que eu poderia ter esperado um pouco mais para ser mãe. Eu podia ter estudado. Eu podia ter conseguido até uma boa profissão. Talvez eu podia ter esperado mais. Talvez. Arrependimentos. Vou deixar aqui na minha mala. Tantas coisas que eu vou carregando aqui na minha mala. Orgulho. Não vale a pena, né? Mas isso aqui é o que me formou. Isso aqui foi o que me fez forte. Agora eu sou mais forte porque em alguns momentos eu fui orgulhosa. Agora eu sou mais forte porque eu me guardei. Agora eu sou mais forte. Então, vale a pena carregar isso aqui. Meu Deus. Vale a pena. Não dá para esvaziar nada. E aí, a mala de vocês está pesada ou tá leve? Tá pesada, né? E a palavra hoje, o versículo que o Senhor me deu foi Salmos 68:19. Em Salmos 68:19, se vocês quiserem abrir, mas também eu posso falar aqui. Fala assim: bendito seja o Senhor, que diariamente leva a nossa carga, ó Deus, que é a nossa salvação. Às vezes, tudo que nós estamos carregando hoje conosco nos impede de viver o novo de Deus. Nos impede de ser aquilo que o Senhor nos criou para ser. Às vezes, a gente se deixa rotular ou definir por aquilo que nós vivemos, aquilo que nós passamos. Mas Deus, Ele não nos fez por aquilo que nós passamos, as nossas dores, os nossos traumas. Ele nos fez perfeitos, conforme o propósito dEle. Então, não vale a pena carregar esses pesos. E quando a gente começa a olhar para o nosso passado, para as nossas histórias de vida, ela também nos ajudou a ser quem nós somos, mas chega um tempo que a gente não tem mais que carregar. Quando a pastora me convidou para falar, trazer uma palavra no encontro de hoje, Deus me deu essa palavra há 1 ano atrás.
eu tive uma visão que eu carregava essa mala amarela. E eu estava de costa, e era como se fosse aqueles filmes antigos, assim, americanos, que é aquelas estradas, assim, e do lado é só mato, tipo como se fosse deserto, assim, umas coisas. E eu estava de costa e eu ia carregando a mala, assim, e não tinha nada perto. Era como se eu estivesse sozinha. E eu ia carregando essa mala. E aí quando a pastora falou, traz uma palavra. E aí eu falei, ai, Senhor, me dê uma palavra. E aí eu lembrei dessa visão que eu tive com a mala. E aí eu falei, Senhor, o que o Senhor quer falar comigo, né? O que o Senhor quer falar conosco? Porque era uma palavra que Deus me deu há muito tempo. E na época que eu quis ter uma oportunidade de falar sobre essa palavra, eu não tive. As portas foram fechadas. E aí eu falei, vou engavetar esse sonho aqui, essa palavra que Deus me deu. Acho que não é para eu falar, acho que foi coisas da minha cabeça. E depois de um ano, estava aí a palavra. E nesse momento, ela veio tão de rema para a minha vida. Eu comecei a fazer terapia com a pastora Karine, acho que algumas conhecem, né? Ganhei no sorteio do Chá de Mulheres. E ela me fez uma pergunta. Ela falou assim: como que você tem desfrutado a tua vida? As coisas que estão acontecendo, como que você está vivendo? Você acha que você está conseguindo desfrutar? E aí eu parei, pensei, eu falei, eu não sei te responder. E ela falou, isso aí já é uma pergunta, já é uma resposta. E eu fiquei pensando, refletindo. E Deus começou a falar comigo, né? O quanto nós temos deixado de viver aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. O quanto nós temos deixado de usufruir daquilo que Deus já tem nos dado. Uma família, filhos, trabalho, estar morando em outro país. Quantas coisas boas o Senhor tem nos dado? Uma casa, condições financeiras. Deus tem provido. Mas eu estou preocupada que eu preciso carregar isso aqui. Para onde Deus está me levando, eu preciso levar tudo isso aqui. Não dá para deixar. E a palavra de Deus em Jeremias 29:11, ela vai falar: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar danos, planos de dar a vocês esperança e um futuro. E essa é a promessa que o Senhor tem para nós. Mesmo com tudo que nós já temos de bagagem, Ele tem planos de bem, planos de paz. Ele escreveu, Ele conhece a nossa história. Ele sabe o que é melhor para nós. E hoje Ele está falando, põe para lá. Isso aqui você não carrega mais. Chega. Não é mais o que eu quero que você leve para a tua vida. Não é mais pesos, não é mais angústia, não é mais falta de perdão, comparação, insegurança, não é nada disso que Deus quer que a gente carregue. Ele quer que a gente carregue novidade de vida, aquilo que Ele tem para nós, as promessas que Ele tem para nós. E quando a gente entende aquilo que nós temos, aquilo que o Senhor tem para nós, quando a gente entende aquilo que o Senhor fez para nós, a gente precisa começar a tomar posse disso. Umas 2 quinta-feiras passadas, a Ivani falou sobre o vaso na mão do oleiro. Sobre a importância da gente tirar os entulhos para se encher daquilo que Deus chamou para fazer. Ontem, o pastor também pregou sobre não olhar para trás. Quando eles começaram a falar essa palavra, eu falei, nossa, tem tudo a ver com o que o Senhor tem ministrado e vai falar. E aí a gente também passou por uma pequena ministração, né, no Projeto Bully, que também falava sobre isso. O que nós estávamos levando de tão importante, né, nas nossas malas. E tudo isso, muitas vezes, nos faz perder de viver aquilo que Deus tem para nós. De viver a vontade de Deus. A palavra de Deus vai dizer que, em Romanos 12:2,
Não se molde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável vontade perfeita de Deus. O que essa palavra nos fala? Sobre a nossa mente. Aquilo que nós estamos carregando está na nossa mente, no nosso coração. E hoje é uma decisão que a gente faz, continuar ou renovar a nossa mente no Senhor, naquilo que Ele tem para nós. Não naquilo que ficou para trás. Não nas coisas que estão lá, que já passou. Tem coisas que nos forjaram, foram importantes. Hoje a gente tem o caráter que a gente tem, a força que a gente tem, a vida que a gente tem, talvez por aquilo que a gente já viveu. Mas foi para aquele momento. E o que o Senhor me despertou foi a urgência. Porque em tantas ministrações, eu não conversei com a Ivani, não sabia o que ela ia pegar. Não falei com o pastor, não sabia. E eles também não. E o Senhor, Ele está repetindo em cenários diferentes, mas a mesma mensagem. Se esvaziar. Como é que o Senhor vai derramar algo novo na nossa vida se já está cheio? A nossa mala está cheia, o nosso cálice está cheio, as nossas vasilhas estão cheias. Não daquilo que deveria, não das coisas que o Senhor tem para nós, de outras coisas. Como que nós vamos transbordar? E o Senhor me chamou a atenção, né, refletindo nessa urgência que Ele tem. Ele tem urgência de a gente passar o processo. Ele quer que a gente seja cheio, Ele quer que a gente transborde, mas para isso a gente tem que viver o processo. Desapegar, liberar, esvaziar, tirar os entulhos. Não olhar mais para trás, não ficar preso naquilo que já passou. Deus tem algo novo para nós. Ele tem uma novidade de vida. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. E a gente se prende a coisas que nos impedem de viver o novo de Deus. Não é mais tempo de a gente ficar pensando nas feridas. Não é mais tempo de pensar naquilo que passou. Mas Deus tem nos chamado para viver um tempo novo. O Senhor, Ele trouxe cada uma aqui com um propósito. Como a Viviane falou, quantas pessoas estão padecendo por aquilo que Deus contava conosco e nós não temos nos posicionado? Os nossos medos não podem mais impedir. Hoje, a gente tem a oportunidade de ter algo que muitas pessoas não têm. E Deus, Ele conta conosco para que essas pessoas também conheçam. Eu tenho certeza que você conheceu Jesus através da vida de alguém. Alguém que te convidou, alguém que falou, alguém que orou por você, alguém que te levou para a igreja. Alguém aceitou aquilo que o Senhor tinha pedido. Alguém foi obediente. E hoje nós estamos aqui. E quantas mulheres poderiam mais estar aqui se a gente já tivesse passado o processo? Não é mais tempo de esperar. Deus tem pressa. Não há mais tempo. Eu creio assim no fundo do meu coração com muito temor. A gente ouvia lá muito antes, quando a gente era criança, adolescente, nossa, Jesus está voltando. E parecia algo tão distante. Mas eu acho que por tudo que a gente tem vivido nos últimos tempos, eu creio que Ele está voltando. Nós não sabemos quando, mas Ele está voltando. E hoje Deus, Ele quer esvaziar essas malas que se encheram. Pode passar para mim, Vani, aquela caixinha para elas derrubarem, por favor. Deus tem tantas coisas para nos dar e nós não temos conseguido contemplar aquilo que Deus tem para nós, porque nós estamos carregando malas pesadas. Porque ao invés de olhar para frente, nós estamos puxando as malas, se preocupando como eu vou puxar isso aqui, como eu vou carregar isso aqui. E muitas vezes a ajuda de Deus é colocar alguém na nossa vida para dizer: vem aqui, pegue a mala, deixa eu te ajudar, como a pastora falou no começo. Deixa eu te ajudar. Não, eu carrego isso aqui.
E a gente às vezes clama ao Senhor, fala: Senhor, eu estou tão sobrecarregada, eu estou tão cansada, eu não aguento mais essa vida, eu não aguento essa rotina, eu não aguento orar por tantos anos por essa coisa. E Deus está mandando soluções, mas a gente está aqui, ó, é só o meu problema, é só o que eu preciso carregar. E a gente não está vendo aquilo que está na frente. A mala, ela vai aqui na frente? Dificilmente a gente vai carregar uma mala assim, né? A gente tem costume de carregar o quê? Puxando aqui. Aí eu tenho que ficar olhando o quê? Para trás. Ai, peraí, o degrau. Vou ter que olhar aqui para descer. Eu tô olhando para onde? Para trás. Então isso está me impedindo de olhar aquilo que o Senhor tem para mim. É para frente. Deus não chamou para a gente ficar olhando para trás, que nem foi ministrado no culto de domingo, de quinta-feira, sobre a mulher, né? Esposa de Ló. Deus, ele nos chama para viver coisas incríveis. As promessas do Senhor são maravilhosas para nós, mesmo com todas as dificuldades, com as lutas, porque a palavra de Deus, ela vai dizer também, né, que no mundo nós teríamos aflição. Em João 16:33, eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflição. Contudo, tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Que privilégio nós temos, né, hoje, de ter Jesus, de ter aceitado Jesus. Porque tem pessoas que não têm Ele. E por mais difícil que a gente vivencie situações, a gente tem aquele que pode todas as coisas, o Deus do impossível. Aquele que vai nos fortalecer para que a gente possa seguir adiante. Deus, ele já nos deu a ferramenta certa para a gente viver os propósitos dele. É olhar para ele, é confiar nele. E o que o Senhor tem para nós são coisas maravilhosas. Os coraçãozinhos tá aí. Tá com elas. Então, a gente vai colocar aí na nossa malinha as coisas que o Senhor tem para nós. O que o Senhor tem para nós hoje. Ele tem um renovo, ele tem a salvação, ele tem alegria, ele tem paz, ele tem provisão, ele tem cuidado, ele tem amor. Ele não é um Deus que nos abandonou. Ele nos ama, ele nos fez segundo o coração dele. Nós não somos um erro. Quem está pensando assim, eu sou um erro, não era... Aí uma vez eu ouvi isso, né? Se você se acha um erro, então você está dizendo que Deus fez algo errado. E a gente sabe que tudo quanto o Senhor fez no mundo é perfeito. Então você é perfeita do jeito que você é, porque foi o Senhor que te fez. E a nossa mala hoje, ela vai se encher das coisas boas do Senhor. Não das pedras, não daquilo que pesa, mas da leveza das coisas que o Senhor tem para nós. O Senhor, ele trouxe coisas para as nossas vidas para a gente contemplar. E nós não temos contemplado porque a gente está pensando, quando eu melhorar, quando eu fazer, quando for assim. E quando a doutora me fez essa pergunta, você tem contemplado? Como se você... A menina que era antes, a Emily que era antes, olhasse hoje para o que você está vivendo, ela se orgulharia? Eu falei, primeiro que ela nem se imaginaria estar aqui. Viva, então, piorou. Uma menina com rejeição, uma menina que tentou tirar a vida várias vezes, depressão, não era nem para eu estar aqui. Se eu olhasse para tudo que eu estou vivendo hoje, mas eu ainda estou olhando lá. Alguém me feriu. Eu volto lá quando alguém me feriu na infância. Alguém me abandonou, eu volto lá. Não é mais tempo disso. Tudo que nós vivemos, toda a nossa bagagem, ela nos serve hoje para amadurecimento. Não para a gente permanecer sentindo aquilo. E Deus hoje, ele quer nos curar disso. Porque não cabe mais no que o Senhor tem para nós, continuar vivendo carregando esses pesos. Se a gente continuar focada naquilo, a gente não vai conseguir. E eu vou contar uma história um pouco engraçada. Podem rir, tá, gente? Eu já fui curada nisso. Mas uma vez eu fui viajar com meu esposo e meus filhos. E a viagem foi assim, a volta um caos. A gente perdeu o avião.
lá no aeroporto a gente foi tentar recuperar ali a passagem, né? O Pietro, alguns sabem aqui, meu filho é autista, ele estava extremamente agitado. Era o que a gente queria para ela se comover, né? Com a gente, deixar a gente entrar no avião ou nos dar uma escala lá. E aí a gente já estava bem nervoso com tudo. E a gente conseguiu pegar o avião, chegamos lá, eu acho que foi Congonhas. E aí na agitação, na correria, tudo, eu estava segurando uma mala, a mão da Laura, uma mochila pesada, o Júnior uma mala e o Pietro estava indo do lado dele. E aí o Júnior foi, colocou os pés na escada rolante com uma mala e estava mexendo no celular, estava pedindo um Uber, alguma coisa assim. E o Pietro, nisso que ele foi pisar, ele não conseguiu. E ele se jogou para trás. E aí eu estava segurando a mala, a Laura, e ainda fiquei segurando o Pietro. E o Pietro, ele estava nas escadas, tipo, descendo, e eu segurando. E foi formando uma fila de gente atrás da gente. E o Júnior já lá embaixo. E aí começou, né? Mas que burra, por que não pegou o elevador? A moça de segurança estava lá embaixo, estava me detonando. Mas por que é tão inconsequente? E o Júnior do lado, né? Fingindo que nem me conhecia e nem era o meu marido. E eu lá na ponta da escada. Segurava a mala, segurava a mão do Pietro e a Laura aqui atrás de mim. E estava pesando e o Pietro não conseguia voltar assim para a parte que não estava descendo a escada. E eu falei, meu Deus, tão nervosa, tão nervosa. E aquela mala pesando e segurando a mão da Laura com a mesma mão da mala. E segurando o Pietro porque ele não conseguia voltar. A senhora se compadeceu e falou assim, olha, eu pego a menina e desço com ela para você. Eu falei, tá bom. No que ela pegou a Laura no colo para descer a escada, eu consegui puxar o Pietro. Só que nesse tempo que eu puxei, a mala caiu. Porque ela estava muito pesada. E a mulher segurando a Laura, ficou no cantinho assim, a mala rolando, rolando, batendo. Eu falei, nossa, a mulher levou uma malada nas pernas. E eu fiquei, meu Deus. E eu fiquei muito brava depois com o Júnior. Falei, nossa. E ele falando pra mim depois, a mulher aqui só falando, por que não pegou o elevador? Por que não sei o quê? E eu brava. E aí o Senhor me trouxe à memória isso hoje. E aí eu tava pensando, lembrando. Apareceu, né? Engraçado. Gente, esse é o meu esposo. E na hora eu fiquei com muita raiva. Hoje a gente dá muita risada dessa história. Mas o que o Senhor me trouxe à memória? A ajuda, né? Da gente às vezes estar carregando tantas coisas que a gente não está dando conta. E às vezes a gente não aceita ajuda. E a gente precisa entender que o Senhor, Ele colocou pessoas para nos ajudar. A gente não tem que carregar tudo sozinha. Ele colocou pessoas para estar ao nosso lado, para ajudar a carregar as malas quando for necessário. E a gente também não tem permitido. A gente quer andar muitas vezes sozinhos. A gente quer andar do nosso jeito. Porque talvez se aquela pessoa for vir me ajudar, ela vai falar de uma forma que eu não quero que ela fale. Ou ela vai me dar uma sugestão que eu não quero fazer daquele jeito. E o Senhor, Ele está nos mandando ajuda no decorrer da nossa vida. Mas a gente está tão focada ali, ó, no peso, que a gente não consegue mais ver nada. E hoje, o Senhor, Ele nos chama para soltar a carga, os pesos e sentar à mesa. Eu vou pedir para a pastora colocar um louvor. A gente colocou aqui hoje uma mesa. E eu gostaria que vocês fechassem os seus olhos e ouvissem esse louvor. Antes da gente cantar. Porque a mesa, ela fala que é um lugar de cura, de relacionamento. A mesa é um lugar de alimento. E o alimento das coisas que o Senhor tem para nós.